Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Questão Legal. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito atual, sobre a reforma tributária. E para conversar a respeito, hoje temos o prazer de receber aqui o professor advogado João Salvador. O professor João, que atua aí na área de Direito Empresarial e Tributário, vai esclarecer algumas dúvidas acerca da reforma tributária. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, professora Mari, é um prazer muito grande estar aqui, acompanho o programa já há um bom tempo e sempre quis estar presente aqui com você. Muito bem, professor. E para falar sobre a reforma tributária, sobre os tributos, os impostos, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando o nosso quadro Questão Legal, a diferença entre um imposto e uma taxa. Bom, primeiramente, a gente precisa entender a diferença entre tributo, imposto e taxa. Por quê? Porque tributo é o gênero, imposto, taxa e outros tributos são espécies. Atualmente, na nossa Constituição, o nosso sistema tributário prevê 5 tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais que se subdividem em outras espécies, contribuição de intervenção do domínio econômico, de categorias profissionais, sociais e iluminação pública. Nem tudo que a gente paga é imposto. Então você fez referência aí ao pagamento de vários tributos e tem espécies desses tributos. Eu gostaria de saber, professor João, o que acontece se uma pessoa não paga um tributo? Bom, se uma pessoa não paga um tributo, ela pode vir a sofrer execução fiscal. Da mesma forma que dívidas de natureza privada também são passíveis de ser cobradas pelos credores, no caso dos tributos, também pode ser cobrada através de um processo judicial chamado execução fiscal e tem um problema. O credor é o Estado, então é um credor muito mais bravo do que os credores particulares. Entendo. E se alguém deixou de pagar um tributo, imagina aí um IPTU, algo no sentido, o que essa pessoa deve fazer? Enfim, eu quero regularizar isso. O que seria um passo a passo para regularizar uma dívida perante o município? Bom, pegando o município e o IPTU como exemplo, a primeira coisa é a pessoa saber se realmente ela deve o tributo. Se ela concordar que ela deve o tributo, ela pode procurar o setor administrativo da prefeitura, que trata da tributação, que em Belo Horizonte é o BH Resolve, e lá ela pode não só fazer o pagamento com a possibilidade de retirada de alguns juros, um procedimento que a gente chama de anistia, ou ela pode também fazer o parcelamento e equalizar essa dívida ao longo dos anos. Fazendo o pagamento, claro, encerra uma eventual cobrança, fazendo o parcelamento, suspende a cobrança e essa vai acabar quando o parcelamento estiver pago. Compreendido. Ô professor, nós pagamos aí o IPTU para o município, tem outros impostos, o IPVA para o Estado. Tem como a população, as pessoas acompanharem a destinação que é dada a esses recursos que são recolhidos aí pelos municípios, estados? Ou seja, eu gostaria de saber se tem como fiscalizar esses valores que vão para os cofres públicos. Isso é possível? Sim, isso é possível através dos portais de transparência de cada um dos entes. União, município e Distrito Federal e os estados possuem o site do seu portal da transparência. Em cada um desses sites tem lá uma aba chamada orçamento de despesa. No orçamento de despesa você consegue ver os gastos do governo com a possibilidade de analisar, inclusive, por áreas de atuação do Estado no serviço público e nas obras públicas. Então, sim, é possível fiscalizar o gasto através do portal da transparência de cada um dos entes da federação. Você fez referência ao gasto, à arrecadação. Hoje eu gostaria de escutá-lo sobre a questão, será que o Estado, o município, parece que arrecada tanto? Será que não se gasta bem? O que ocorre quando a gente
escuta sobre o desencontro dessas contas, enfim, déficit. O que ocorre na sua percepção? Então, o problema do sistema tributário brasileiro, o problema da relação fisco e cidadão, não é um problema que está no CNPJ, não está no sistema. O problema está no CPF. O nosso sistema é muito bom, mas ele é mal gerido pelo administrador público. Por isso que existe o gap, existe aí essa dificuldade de compatibilizar o que se arrecada com o que se gasta. Enfim, a gente está falando inclusive de uma questão mais polêmica, que talvez seja necessário a gente fazer um outro programa, que é a questão da corrupção. Sim. E pensando aí na questão da arrecadação e no pagamento desses tributos, se fala muito que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Isso é verdade? Isso é apenas um mito que foi criado? Procede ou não procede, professor? Não, isso não procede. O Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, tem no mínimo 8 países com cargas tributárias maiores, né, à frente do Brasil. A maior carga tributária do mundo é da Dinamarca, seguido por França, Noruega, Suíça, Reino Unido e Espanha. Acontece que a nossa tributação, ela é sim uma tributação relevante, a gente está hoje em 35% do nosso PIB relacionado à tributação, só que o nosso problema não é o tanto que a gente paga, mas sim o tanto que a gente recebe. A gente tem uma tributação de um país de primeiro mundo, mas a gente tem um retorno nos gastos de um país de terceiro mundo. Por isso que fica parecendo que a gente paga muito, mas a gente não paga tanto. E atualmente tem ganhado muito destaque, e esse é o tema de hoje, a questão envolvendo a reforma tributária. Então estamos escutando aí na mídia, na internet, a reforma tributária que está sendo discutida no Brasil. E o que é essa reforma tributária? Bom, primeiro é entender, a gente precisa de uma reforma tributária? Sim, a gente precisa. Por quê? Bom, a gente fala de reforma tributária no Brasil há cerca de 30 anos. E por que a gente fala de reforma tributária no Brasil? Porque apesar de realmente o nosso sistema tributário ser um sistema bom, um sistema que alcança questões sociais muito importantes, ainda assim é um sistema paquidérmico, é um sistema confuso. Então, o primeiro motivo da gente fazer uma reforma tributária é justamente da simplificação da questão tributária para facilitar não só a administração com gastos do governo, mas também a questão da própria população se ver de frente das obrigações de pagar o tributo todos os dias. A reforma tributária, nos 2 textos que a gente tem hoje em discussão no Congresso, que é o da PEC 45 e da PEC 110, ambos trazem como principal mote exatamente a simplificação tributária, inclusive com a reunião de tributos. A gente tem 5 tributos que se subdividem em tantas outras subespécies, então faz com que seja muito complicado realmente, sobretudo aqueles que são mais impactados pelo tributo, entender quais são os tributos que estão sendo pagos. A reforma tributária tem que vir pela simplificação. Acontece que também, uma questão para a gente analisar em outro momento, a forma como está sendo feita é uma forma complicada. Professor, você fez referência aí à simplificação, à população, à complexidade que é o sistema tributário brasileiro. Como que o cidadão, vamos pensar naquelas pessoas, principalmente aqueles que estão nos acompanhando, como que o cidadão ele será atingido com essa reforma tributária? Bom, se passar o texto definitivamente como tem hoje, como ele está redigido hoje, o cidadão em si ele vai ser pouco afetado. A indústria, os serviços, a atividade empresarial em geral, sim, vai ser muito afetada, porque muitos dos instrumentos que existem hoje para arrecadação vão ser modificados. A população em si, ela não vai ter tanta diferença do que ela já faz hoje. E já que essa reforma poderia atingir aí mais a fatia aí de empresários e empreendedores, eu gostaria de saber como que esse nicho, né, as empresas, elas poderiam se preparar
para a entrada em vigor desse novo sistema tributário brasileiro? O que poderia ser feito por essas empresas? Bom, a primeira coisa é entender que os maiores afetados precisam ter, junto deles, uma consultoria permanente. Seja a consultoria de um advogado tributarista e empresarialista e também de um contador. Por quê? Primeiro, eles não podem se valer das notícias que vêm da mídia, porque ela vem, a notícia vem carregada da opinião própria daqueles que são os formadores de opinião. É necessário que o afetado pela carga tributária atual e pelaquela que vai ser após a reforma conheça o texto literal da reforma tributária, e ele o faz através dos seus consultores, o consultor tributário, o advogado tributarista, o consultor contábil também. Por quê? Porque com este conhecimento ele consegue fazer o planejamento tributário e prever já qual é o impacto e, portanto, escolher com antecedência o melhor modelo empresarial e tributário que ele tem que seguir. Você acaba de fazer referência ao planejamento tributário. Nós sabemos a importância do planejamento em todas as áreas. E na área tributária, com certeza, o planejamento aí tem o seu papel de destaque. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores em que consiste esse planejamento tributário, como ele é feito, como que ele deve ser desenvolvido. Bom, o planejamento tem como função primordial a economia lícita de tributos, a famosa elisão fiscal, ou seja, é uma engenharia jurídica tributária que se faz com o foco num futuro próximo de alterar processos internos da atividade empresarial, bem como escolher o melhor regime de tributação, lembrando que a gente tem atualmente 3, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, se valer das legislações específicas em busca de isenção fiscal e benefícios fiscais que se adequam àquela determinada atividade e dessa forma trazer o melhor ambiente possível para o menor impacto tributário possível na atividade empresarial. É o foco do planejamento, tá? Qualquer tipo de economia ilícita não faz parte de planejamento tributário, isso é evasão fiscal, isso é crime. Muito bem, professor. E agora, fazendo uma referência aí aos estudantes de direito, aqueles que almejam trabalhar nessa área fiscal, tributária, eu gostaria de ouvi-lo sobre a atuação desse profissional. Como é a atuação desse profissional? Qual a forma melhor de se preparar para atuar nesse mercado? Você que é um especialista na área, professor e também advogado, como que é essa atuação? Bom, o jurista da área tributária, ele precisa ser uma pessoa com multicapacidades, não só a capacidade do direito tributário em si e se fortalecer os seus conhecimentos nesse sentido, mas também a capacidade de entender tudo que gravita em torno do tributo. E isso pode ser não só ter conhecimentos também na área trabalhista, na área empresarial e na área administrativista. Uma coisa importante é, sobretudo para os advogados que vão se formar como advogados tributaristas, eles são sim advogados de negócios, advogados corporativos, e eles atuam sobre duas frentes. Eles atuam sobre o processo, e o processo tributário é muito específico, e eles atuam sobre o planejamento e a consultoria. Tem um leque de muitas possibilidades que fogem, inclusive, a um mote normal e conhecido das demais áreas do direito, de audiência, de lida com testemunhas, de lida com depoimentos pessoais. Inclusive o próprio processo tributário não tem dessas condições, é uma coisa muito documental. Muito bem, professor, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa Questão Legal, dizer que é uma honra ouvi-lo e convidar o pessoal para acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui e contem sempre comigo para contribuir aí com as informações.